Tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Saraí sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Harã, e ali habitaram. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: E a tua semente te darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe em Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: Bem sei eu que és mulher formosa à vista, e acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Diz: Peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher, e a tudo o que ele tinha. Subiu, pois, Abraão do Egito para Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em gado, e em prata e em ouro. Na sua jornada subiu ao Negebe, para Betel, até o lugar onde outrora estivera, e sua tenda entre Betel e ali, até o lugar do altar, que dantes ali fizera, e ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos, pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te parte de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló
levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Eló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, Eló habitou na cidade da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aconteceu nos dias de Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, este é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Rão, aos Emins em Savé Queriataim, e aos hebreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zaboim e de Belá, este é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. Os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os a ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu,
nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente a parte que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Maner, que foram comigo, que estes tomem a sua parte.